Quando eu comecei na periodontia, eu ouvia muito dos pacientes falarem assim: ai, agora vai começar a sessão tortura. Ai, doutora, eu gosto de você, mas eu não gosto do que você faz. Ai, você é tão querida, mas as suas mãozinhas são terríveis. E eu ouvia todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de conversa de sofrimento do tratamento periodontal. Depois que eu voltei a ser professora de periodontia nesse contexto do periodiária, tem uma coisa que eu ouço muito os dentistas dizerem que tem periodontista na cidade, mas eles não gostam de encaminhar para alguns periodontistas porque os pacientes falam que é muito sofrido. É muito sofrido, é muito doído, machuca toda a gengiva, dói demais, não gosto dos garfinhos, não quero voltar, tenho medo. Ou eu ouço coisas assim: ai, doutora, eu sei que você consegue. Será que você não pode você fazer? Eu sei que você pode fazer essa limpeza mais profunda. Mas você é tão querida, você consegue fazer isso de uma forma melhor? E é por isso, desde que eu comecei a ouvir isso, que eu comecei a entender que a pério é de todos. Porque enquanto a gente ficar pensando nessa coisa de reserva de mercado, da pele de todo mundo, do dia a dia, tudo mais, ser só para o especialista, tudo bem, se fosse na metodologia antiga. Mas agora que a gente desenvolveu o método Pério Fácil, ela é possível para todo mundo e é possível para você também. E se você é periodontista e está me escutando, não que eu queira tirar o trabalho do periodontista, pelo contrário, tá? Você já entra na jogada com passos a mais porque você vai conseguir fazer. Mas tem muita coisa aversiva nessa coisa de pele sofrida, muito doída, não quero mais, não gosto e tudo mais. E eu resolvi mudar o jogo. Eu não gostava disso. Ou como eu também dava muita bronca em relação ao controle de placa, eu ouvia do paciente assim: ih, hoje vou tomar bronca da doutora, ih, hoje tá ruim. Porque eu ficava perseguindo a placa bacteriana. Tudo isso eu mudei. Eu para uma periodontia apaixonante e dos dois lados, tá? Hoje eu gosto mais de fazer esta periodontia, tenho alegria e prazer, assim, olhar para a agenda, oba, hoje é pério. E o paciente também sente alegria de vir, e eu vou contar isso dentro de tudo que eu vou desenvolver nessa conversa de hoje. Tudo que eu vou falar hoje se baseia numa conversa parecida com o que aconteceu com as havaianas. Essa imagem aqui, vocês não estão loucos, tá? Ainda estou falando de periodontia. Mas esta imagem aqui é a embalagem dos chinelos Havaiana como presente para a entrega do Oscar. E as Havaianas fizeram uma coisa sensacional, que é mudar o seu posicionamento de mercado para que isso fosse uma coisa desejável, adorável, para que deixasse de ser o chinelo do pedreiro para ser uma coisa maravilhosa, bacana, gostosa. E levando esse paralelo dentro da odontologia, eu quero que a periodontia deixe de ser aquela coisa marginalizada, ninguém gosta, ninguém valoriza, é ruim, para ser uma coisa super top, tá? Para que isso seja desejável, para que isso seja adorável, para que todo mundo queira tudo isso. E aqui, muito resumidamente, eu quero mostrar o plano de marketing das Havaianas, que as Havaianas, elas fizeram um novo planejamento e em 1994 elas mudaram seu posicionamento para Havaianas Top para reconquistar a classe média, mudaram a embalagem das Havaianas, que antes eram vendidas soltas ou em displays para expô-las em pontos de venda. Pontos de venda, gente, nos lugares mais chiques do planeta tem ponto de venda de chinelo havaiano que custa caro. Propagandas, comerciais de TV, tirar o foco no produto e colocá-lo no usuário. Por exemplo, a Malu Mader usando Havaianas dentro de casa. Se a Malu Mader usa Havaianas é porque ela é uma mulher muito chique. E isso trouxe o sucesso das Havaianas Top. E aqui eu quero falar naquilo que eu falo sobre a coisa mais básica de tudo da periodontia, que é a profilaxia, para tirar a limpezinha. E de vez em quando eu faço campanha chega de limpezinha, hashtag chega de limpezinha, limpezinha desvalorizada, todo mundo faz uma limpezinha, dá uma limpadinha ali, isso é desvalor. E dentro do periodiária, a gente muda esse posicionamento da periodontia para virar, por exemplo, uma Havaianas Top, uma coisa ótima, maravilhosa, que a doutora Cristina faz, e o que ela faz é único, é diferente, é maravilhoso, é agradável, é diferenciado. Enquanto a gente não entrar nessa diferenciação, você vai ser o chinelinho do pedreiro, você vai ser a marmita da esquina,
tudo é igual, o paciente vai ficar fazendo comparação de preço, nada vai mudar. E é por isso que eu falo que a pério é uma oportunidade de virada. Tem um outro ponto de vista que eu quero trazer, que é este ponto de vista do Starbucks. O Starbucks, para quem não conhece, é uma cafeteria americana. E a cafeteria americana Starbucks quis transformar o café numa experiência. Eles não vendem café, eles vendem uma experiência. Da mesma forma como a Copenhagen não vende chocolate, a Copenhagen vende presente. Gente, eu ganhei um chocolate da Copenhagen, que veio numa sacolinha, que veio numa guirlanda preta e dourada, que veio num display com plastiquinhos, além de que o chocolate é maravilhoso. Aquilo ali, se fosse chocolate, é tão pouco chocolate que não vale a pena. Mas não é o chocolate, é o mimo, é o enfeite, é tudo aquilo que representa. Portanto, o que a gente quer dentro do periodiária não é transformar aquilo, não é uma limpezinha a mais. A professora Cristina não fica mostrando uma limpezinha. Eu mostro como a gente vai fazer da periodontia uma experiência agradável, exatamente para tirar tudo aquilo de aversivo que tinha no começo. E aqui, plagiando o Starbucks, eu quero mostrar o que é que a gente inventou. Oferecer uma experiência, então eu tomo licença para a gente plagiar o que é que tem, e eles colocam aqui, por exemplo, né? Eles têm um baseline, que é uma linha básica, e eles têm algumas coisas que o cliente sente. Então, por exemplo, dali para baixo são fatores de experiência ruim, por exemplo, ele fica preocupado, tem barulho, ele parece linha de produção que ele fica andando, ele fica confinado num cantinho, mas tem outras coisas agradáveis, que é o aroma que ele tem lá, o ambiente, a polidez ou o atendimento das pessoas, a conveniência, porque fica sempre em lugares interessantes, fáceis de encontrar, em avenidas movimentadas, em aeroportos, é uma bebida agradável, tem Wi-Fi gratuito, tem temperatura boa, e tudo isso é para tornar isso uma experiência boa. Então, parafraseando o Starbucks, eu quero fazer do periodiária uma experiência. E disso daqui, a gente vai ter, por exemplo, vai sair da preocupação, será que vai doer? Será que vai ser ruim? Vai ser aqueles garfinhos de novo? Vai ser tortura de novo? Vai doer de novo? Tudo aquilo que está na linha abaixo. E eu vou transformar em coisas interessantes, que é o que eu vou desenvolver nessa live de hoje. Então, por exemplo, aromas agradáveis que a gente vai utilizar na odontologia, mudar para, entendi completamente, para eu vou lá porque eu tenho que ir, porque é importante que eu vá, porque se eu não for, meu dente vai cair. Não, a gente ensina. Quero fazer uma experiência sem dor, que também está na aula 2 e na aula 3. E, com tudo isso, oferecer a possibilidade dele conseguir entender que é uma odontologia agradável, sem dor, e que depois que eu comecei a vir aqui, nunca mais tive cárie, nunca mais tive doença periodontal gengivite, nunca mais tive mucosite e periimplantite. É disso que a gente vai fazer no periodiária. É isso que a gente quer e é isso que vai fazer da periodontia a Havaianas top da odontologia, o Starbucks da odontologia, a experiência agradável, valorizada, e a gente vai transformar tudo isso numa experiência agradável, confortável, valeu a pena, ninguém faz igual, doutora, ninguém explica igual você, uau, ninguém explicou isso desse jeito que eu posso entender, ninguém fez isso de uma forma que nunca doesse, que agradável, que gostoso, que bom, que periodontia sem dor, é tudo isso que a gente vai fazer. E isto vai ser agradável, vai ser único, isso tem tudo a ver com a precificação que eu falei nesses outros dias, e a gente vai conseguir fazer de tudo isso uma coisa bacana, legal e agradável. Por exemplo, entre as coisas que a gente vai usar, agora eu vou falar de alguns produtos, que obviamente não é só produto que a gente vai fazer, mas a gente tem outras coisas para tornar a periodontia uma experiência agradável. Tem na Oral Box a caixinha dos produtos da Curaprox, e eles são elaborados exatamente para transformar o ato da higiene bucal numa experiência agradável.
e que o dentista periodiária vai ser capaz de oferecer esse tipo de produtos interessantes, e isso tem um gosto bom, tem um cheiro bom, e vem com uma escova Curaprox da mesma cor do que a pasta. Tem o verdinho, que é o maçã verde, tem o amarelinho, que é o cítrico, tem o rosa, que é sabor gin tônica, mas e daí tá escrito não é alcoólico, não é alcoólico. O azul, que é sabor blueberry, e o cor-de-rosa claro, eu acho que é de melancia, alguma coisa assim. São cheiros bons, são sabores bons. Obviamente, isso entra dentro do mercado de diferenciação, mas a gente tem a possibilidade de oferecer coisas interessantes para o paciente para que o ato de escovação seja agradável, gostoso, maravilhoso. Que coisa legal, não sabia que tinha isso, doutora, que bom. E aí, quando no final da aula 3 eu falar de vender os pacotes anuais, é uma opção para você incluir isso como um bônus, como um presente para os pacotes anuais, e ele levar um kit de escovinha e pastinha especial desses. Olha, isso não tem lugar nenhum, só tem na doutora fulano, no doutor fulano para fazer isso. Outra coisa interessante que a gente também consegue transformar a experiência de higiene bucal é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, que são flossers, ou são floss picks. Flossers é um garfinho de acabar passando fio dental, eu mostrei aqui esses dias, e isso daqui tá R$ 75, eu acabei de ver no site, tá R$ 29, é muito barato. Por que isso transforma a higiene bucal numa experiência agradável? Por quê? Quando você abre, ele tem um cheiro bom, tem cheiro de limpeza, cheiro de saúde bucal. Isso daqui vai ser uma solução que você está apresentando para o seu paciente. Ele é um algo a mais do que aquilo de, olha, agora você tem que passar fio dental segura assim, passa assim, para ser uma coisa interessante, divertida. Você vai ensinar o paciente, tem vários potinhos espalhados pela casa, nesses potinhos ele vai pegar um, vai passar, ele tem cheiro de menta, ele é suave, ele é macio, ele não se arranha tanto no meio dos dentes. Isso daqui é uma coisa interessante para ser uma experiência interessante para o seu paciente. E você, dentista especial, vai conseguir oferecer isso para o paciente. Outra coisa muito bacana é essa Fun Flossers, que também é da Dentec, que também tem na Oral Box. Esse Fun Flossers, ele é para crianças. Ele é igual, só que ao invés de politetrafluoretileno, ele é fio dental mesmo. Mas quando você abre, ele tem cheiro de tutti-frutti e ele tem gosto. Como meu filho fala, fio dental com cheirinho e com gostinho. Ou seja, a gente começa a oferecer soluções, a gente começa a oferecer coisas que têm gosto bom, cheiro bom, coisas que vão associar sensações positivas para a higiene bucal diária, para o nosso paciente entender que, olha, aquela doutora sempre tem novidade porque me acompanha aqui no Periodiária, porque eu vou ensinar como vocês vão agregar tudo isso. O paciente vai voltar em recorrência, e se for para virar dentista disco furado, repetindo sempre a mesma coisa, o paciente vai desistir, ele vai cansar, ele vai no outro. Mas como ele fechou um pacote anual com você, ele vem e toda vez tem uma coisa nova. Esta é a ideia da periodontia apaixonante, porque você vai ser um dentista que vai falar coisas diferenciadas, você vai explicar de um jeito diferente, o paciente não vai ter mais doença, não vai sofrer, a periodontia não vai ser doída e tudo vai ser tudo muito bom e muito agradável. Outro ponto que vai ser muito interessante para que ele continue tendo uma periodontia para lá de agradável é o uso ou a indicação ou presentear o paciente com o tal do gel dental Eviforme. Gel dental Eviforme, já falei muito aqui ao longo da semana, mas é a pasta de dente com evidenciador de placa. E esse evidenciador é a base de eritrosina, que é um corante alimentício, não mancha a bochecha, não mancha a língua, não mancha a resina. E vai colocar só um pouquinho e vai aplicar nos dentes, vai escovar e ele vai corar. E ele cora de rosa pink clarinho. É bem, bem bom e ele tem gosto bom e cheiro bom. O melhor é usar um grãozinho de arroz do Eviforme para escovar e depois usa a pasta normal para tirar o que está manchado. Porque ele tem todos os componentes de um dentifrício, mas para tirar é mais fácil usar uma pasta branca depois, tá? Falando em produto, para trazer uma sensação confortável e agradável para o paciente, aqui eu tenho um evidenciador de placa
que é o mesmo produto do Eviform Gel, mas ele é mais concentrado, que é para uso em consultório. E antes da gente usar esse produto, a gente vai passar um protetor labial, e esse protetor labial tem gosto bom, tem cheiro bom. E nesses protetores labiais, aqui os da formulação, então olha, você vai passar um protetor labial, que segundo a Márcia, proprietária da formulação, ela falou assim, que ela desenvolveu os aromas específicos para este produto. Isso é usado para todas as especialidades, porque isso protege o lábio. E ele é diferente da vaselina, que a vaselina é só oleosa, mas isso tem lanolina, que também é hidratante. E tem pessoas que compram esse protetor labial para uso no frio, com o objetivo de hidratação. Então, por exemplo, passa isso daqui, tem um cheiro de morango, cheiro de menta, maçã verde que é único, chocolate que é único, e não tem cor, tá? São todos branquinhos, mas eles têm um cheiro bom. Dentro de tudo aquilo que a gente está falando, de tornar o procedimento muito confortável e muito agradável para o paciente. E outro que eu também adoro, que faz toda a diferença na profilaxia e no tratamento periodontal apaixonante, é a pasta profilática da formulação de sabor iogurte de morango. O sabor de iogurte de morango, o cheiro de iogurte de morango, abre e tem um cheiro delicioso. Ele é à base de branco de Espanha, tem abrasividade média, e ele não espirra porque ele é denso e ele é muito, muito cheiroso. Dentro de tudo aquilo que faz os pacientes repararem que aqui é diferente, aqui tem gosto bom, aqui tem cheiro bom, aqui eu entendo, aqui eu não tenho medo e aqui não vai doer. Sobre o ponto de vista não vai doer, eu tenho uma coisa bem importante para mostrar para vocês, é o ultrassom da Driller e tem uma imagem de um fotopolimerizador, porque ele vem com um fotopolimerizador junto. Pequenininho, compacto, mas não é portátil, ele vibra bem suave. Isto não dá dor. Fiz uma live com o André Vilela, que é o proprietário da Driller, e a gente perguntou por que é que tem produto, por que é que tem ultrassom que dói. E ele tem duas coisas básicas para dizer. Pode ser que a ponta do seu ultrassom tenha se desgastado, porque tem um efeito chamado efeito tipping, que a gente tem um lascamento do metal, e isto faz o metal vibrar demais e causar dor. Então, se o seu ultrassom é relativamente novo, porque daí já tem a tecnologia piezo, é só comprar outra ponta. Mas se o seu ultrassom usa em você, dá choque, dói, não tem como. Quando alguém me pergunta, professora, qual é a melhor marca? Olha, você pode usar a marca que você quiser, porque tem uma variância entre as marcas. Não é exatamente a marca. Todo tipo de marca pode ter ultrassom que dá choque, que dói, que vibra demais. Todos, todos. Porque eles podem ficar descalibrados em algum momento. Ou tem que trocar a placa ou tem que trocar a ponta. Ou o ultrassom por si só, ele é muito forte. Eu já atendi em clínica que tinha 3 salas e 3 ultrassons. Cada um vibra numa intensidade diferente. E o técnico fala isso é muito variável. O que é que você vai fazer? Você vai usar em você e não é para doer. Não é para doer. Se dói, tem coisa errada com o seu ultrassom. Ou você vai trocar a ponta, ou você vai chamar o técnico, ou você vai comprar outro. Compra outro que vale a pena, porque você vai conseguir pagar esse investimento com outro que você comprou, porque vale a pena tudo aquilo de agradável que a gente vai conseguir fazer. Porque instrumentação ultrassônica, porque hoje não há mais justificativa para a remoção de tamanho tecido dentinário, porque isso causa dor, hipersensibilidade e pulpite. E aquela coisa do paciente ir para o consultório, para quem é mais antigo ou para quem é periodontista sabe que é isso. Vem, faz a raspagem e depois o paciente vem xingando a gente, falando assim, doutora, o que é que você fez comigo que eu vim aqui sem dor, agora eu não posso nem respirar de boca aberta que eu tenho dor. Por quê? Porque ele tem hipersensibilidade. Porque o paradigma anterior é que a gente precisaria tirar muito tecido dentinário e isso é a periodontia da dor, do sofrimento. Então eu quero uma periodontia apaixonante, agradável. Outro ponto bem importante são algumas pontas de polimento. Isso aqui foi a melhor descoberta do mundo, tá? Estas são as pontas da DH Pro que eu falo na aula 2 e na aula 3. As escovas de Robson roxas,
elas são mais duras. E sendo elas mais duras, elas são perfeitas para remoção de manchas de nicotina, de clorexidina, olha as duas pontas bem fininhas que tem ali, e para bactérias cromogênicas. E as pontas rosa, elas são bem macias. E daí, depois coloquei aqui uma taça de borracha, que é a taça de borracha super, extra, hiper macia. Tão macia que ela entra debaixo do espaço subgengival. É muito macia. E outras duas coisas que eu coloquei, 3 de cada um, elas são sensacionais. São borrachas de polimento. Então, ali no cantinho, você vai ver 3 borrachinhas de polimento de baixa rotação. E aqui está o segredinho da profilaxia sem dor, que a gente vai pegar as borrachinhas de polimento, em vez de ficar fazendo alisamento radicular com a mão, pode fazer, tá? Quer fazer? Pode fazer, não tem problema. Não é proibido, não é errado. Pode fazer, mas a instrumentação manual exige que você tenha um instrumento de boa qualidade, que você saiba afiar e tem que fazer no instrumento afiado. A gente do perediária não usa mais, porque isso demora muito, consome tempo. E aí entra a periodontia que não dá dinheiro, a periodontia que demora um monte, a periodontia que dói porque remove excessivamente tecido dentinário, que dá hipersensibilidade, tudo mais. Imagina, superfície radicular, imagine superfícies de dentes anteroinferiores com recessão gengival, pega essa borrachinha cinza, uma dessas 3, fininhas, pontudinhas, elas são resistentes, diferentes das pontas de polimento que se esfarelam, ela é resistente e ela consegue fazer um polimento radicular. Se eu tenho uma superfície limpa e polida, eu consigo uma maior resistência ao acúmulo de placa e cálculo. É maravilhoso. E aí, você vai ver 3 pontinhas brancas, quase não dá para ver porque o fundo é branco, são pedras de Arkansas finíssimas. Tem alguns estudos sobre pedras de Arkansas para polimento de superfície radicular. E atenção, gente, é em baixa, tá? Baixa rotação. Alta rotação dói e são as mesmas que se usa na cerâmica, mas aqui é em baixa. E as pedras de Arkansas são pontudas, finíssimas. Imagine dentes anteroinferiores que têm um pequeno apinhamento, dá um trabalho tirar aquele cálculo daquele apinhamento, dá um trabalho tirar cálculo dos espaços interproximais. Pense no espaço interproximal de uma superfície vestibular de molar superior ou interproximal de molar superior. Pego a pontinha da pedrinha de Arkansas e eu consigo limpar perfeitamente. Superfície lingual de premolar inferior, que o dente é redondinho, consigo tirar cálculo, claro, cálculo fininho. Eu tiro com ultrassom e eu refino com essas pedras de Arkansas, borrachas e depois escova. Tudo que eu falo na aula 2 e na aula 3 do mini curso Pério da Virada. Como eu falei, essas lives são conteúdos complementares, tem que assistir segunda noite, tudo sai do ar, então é para assistir até então. Este kit DH Pro, como eu falei, é um algo a mais. Você vai conseguir aplicar tudo que eu estou te ensinando sem o kit, mas com o kit fica mais fácil, porque, como eu falei, é sensacional e faz parte de tudo que eu estou falando desta periodontia especial, lucrativa, agradável, gostosa, que a gente vai conseguir resultados bons. E aqui eu quero então encerrar mostrando que, olha, é aqui que a gente vai fazer do paciente uma experiência para uma periodontia agradável, a gente fazer assim, olha, tudo que vai ser dali para cima, cheiro bom, gosto bom, sem dor, mãos leves, não vai doer, não vai dar choquinho, não vai precisar anestesiar a boca toda, ninguém faz igual, ninguém oferece uma experiência de estar num consultório tão bacana quanto o dentista que me acompanha. Porque a gente transporta a periodontia para outro nível. A gente quer fazer da periodontia, de um pratinho de marmita, um prato gourmet agradável. Do cafezinho do boteco, o cafezinho do Starbucks. A coisa bacana, gostosa, legal e agradável.